Olá, vai chegando mais um final de dia e a gente vai precisando se reabastecer mais uma vez espiritualmente. Hoje eu quero conversar com você sobre o Salmo 40, versículo 5. A gente se cansa dos afazeres, cansa do trabalho, cansa de tanta coisa. E muitas vezes a gente não se lembra de se reabastecer espiritualmente. Quero convidar você então a se recarregar na palavra do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 40, ele tem nos ensinado algumas lições. Eu quero compartilhar sobre o versículo 5, mas antes eu vou ler o versículo 1 e o versículo 5, porque o versículo 1 é a chave de entendimento para este capítulo. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 1, ele diz assim: "Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro." No versículo 5 ele diz assim: "São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar." Meus amados irmãos, eu quero compartilhar um pouco sobre esse versículo e falar sobre a experiência de quem tem o favor de Deus na sua vida. É impressionante como o salmista Davi começa dizendo no versículo 5, né? "São muitas, Senhor, Deus meus, as maravilhas que tem operado." Ou seja, quem já experimentou o socorro de Deus não se confunde. Quando nós temos uma experiência verdadeira com Deus, quando nós temos uma experiência da intervenção de Deus, isso se torna inconfundível. A gente pode pensar, e ver como Deus age na nossa vida. E eu tenho experimentado o seguinte: o agir de Deus, ele nos surpreende tanto da forma como Deus age em nosso favor, também quanto na quantidade de vezes que Deus ele age em nosso favor. Muitas vezes a gente fica preocupado e pensando: puxa, eu já pedi tanto o socorro de Deus, será que Ele pode me socorrer mais uma vez? Eu posso afirmar a você que o nosso Deus ele é ilimitado. Por toda a história da humanidade, Ele vem em nosso socorro. E quando o salmista diz que são muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado, ele está dizendo isso da experiência dele. Agora imagina, eu, quase 4.000 anos depois de Davi, eu também tenho experiências maravilhosas com Deus. Então, ao longo da história, o nosso Deus ele sempre está pronto em nos socorrer. São tantas as maravilhas. O nosso Deus, ele é extraordinário. E aí nós podemos imaginar exatamente que quem já experimentou o favor de Deus não se confunde. Há tanta gente que pode olhar: mas eu conheço alguém que é bom, eu conheço alguém que já fez até milagres, mas o nosso Deus ele é inconfundível no agir dele na nossa vida. Podemos também perceber que Deus age em nosso favor e nos surpreende no como ele age. Às vezes a gente fica vendo uma situação em que a gente não tem saída, de repente Deus traz uma saída extraordinária. Mas para isso nós precisamos fazer que nem o salmista, clamar pelo socorro de Deus. Uma outra lição que eu aprendo do favor de Deus, da ação de Deus na nossa vida, está na frase que ele diz assim: "E também, são muitos as maravilhas e também os teus desígnios para conosco." A palavra desígnio significa propósito, ou seja, são muitos os desígnios de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente experimenta uma situação em que a gente fica tentando entender por que eu estou passando por isso. Quem busca o socorro em Deus pode ter a convicção de que Deus tem propósitos maravilhosos para nós. E o texto diz: para conosco, ou seja, a ação de Deus é em nosso favor. Nós temos um Deus que cuida de nós e você pode confiar nisso todos os dias para todas as necessidades. Mas o salmista continua dizendo: não há ninguém que possa se igualar a ti. E aí eu posso afirmar que o nosso Deus, ele é incomparável.
Você pode conhecer alguém que diga, eu conheço alguém que fez um milagre, eu conheço alguém na história que foi tão bom, e a gente conhece pessoas que são admiradas e até seguidas por algumas pessoas como alguém que foi tão bom. Eu conheço alguém que fez milagre, eu conheço alguém que foi tão compassivo com pessoas, mas ninguém se compara a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio à terra, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo criou o mundo inteiro, Jesus Cristo ele controla, ele sustenta o mundo inteiro, então Jesus é incomparável. É por isso que o salmista Davi diz, não há ninguém que possa se igualar a ti. Jesus Cristo é o único Deus vivo e verdadeiro em quem podemos buscar o socorro e colocar a nossa confiança. Por último, o agir de Deus sobre a nossa vida, eu percebo que Ele nos transforma em testemunhas. O salmista diz, eu quisera anunciá-los e deles falar, ou seja, de tudo que Deus já fez na sua vida, mas são mais do que se possa contar. O que o salmista Davi está dizendo, olha, eu queria contar tudo, mas eu não consigo. Só que o que ele está fazendo ao escrever o Salmo 40 é contando tudo que o Senhor já fez por ele. Então eu convido você a parar para pensar um momento agora e ver quantas coisas Deus já fez na minha vida e louvar a Deus por isso. O agir de Deus é extraordinário. Por quê? Porque Ele é inconfundível. São muitas as maravilhas, os propósitos. Não há ninguém que possa se igualar ao nosso Deus e não tem como a gente contar tudo que Ele fez por nós. Que você possa colocar sua confiança no Senhor e, como o salmista disse, esperar com paciência pelo Senhor, porque Ele ouve a nossa voz quando nós clamamos por socorro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, que nós possamos mais uma vez experimentar o Teu favor sobre as nossas vidas e, ó Deus, desfrutar da alegria de poder compartilhar essas maravilhas com outras pessoas, Assim como um dia o Senhor fez isso pela minha vida, me transformou e tem me sustentado até hoje, todos os dias, que outras pessoas possam fazer isso, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e um ótimo encontro com Deus em nome de Jesus. Amém.